compartilho aí com vocês. Tá aparecendo no PowerPoint só. Vou colocar em PowerPoint. Você clicou ali já pra... Deixa eu ver. Aí, Agora, foi. olha. Então, a gente parou nessa questão aqui, na terça-feira, né? A gente estava falando de tábua atuarial, lembram disso? Sim. É a expectativa que a seguradora tem em relação à nossa vida, quanto ela acha que a gente ainda vai viver. Deu uma pegadinha aí, né? O Tony foi pego nessa aí, Acontece. mas é isso aí. Aqui que é o horário de tirar dúvida para a gente chegar lá na prova super bem preparado. Vamos continuar com essa aqui, que parece ser uma questão difícil, uma questão chata, mas é, na verdade, uma questão bem simples, só que ela exige da gente bastante cálculo. Então, ela acaba ficando um pouco mais longa. Na prova, a gente olha para o nosso futuro de dados, será que eu vou ter tempo de fazer? Depois que a gente domina HT, acaba ficando bem mais, tá? Então, vamos tentar aí entender o que o exercício está pedindo. Um cliente deseja fazer uma aplicação em previdência de 200 mil em aporte único. Pretende mantê-lo por 30 anos. Ele consulta um consultor sobre os melhores planos do mercado, taxa de carregamento na entrada e taxa de administração. Considerando o rendimento bruto anual de 8% e taxa de carregamento na entrada, qual dos planos abaixo representa a melhor opção de investimento? Olhando dessa maneira para o exercício, a gente não tem como ter certeza da resposta correta. Mas o que a gente vai sempre priorizar? Taxas de administração menores. Se a gente não tivesse a possibilidade de ter tempo para calcular, no chute, a gente ia chutar a menor taxa de administração. Por quê? Ela penaliza o rendimento do nosso cliente. Lembram que a taxa ela é deduzida diariamente do valor da cota do fundo. Isso vale para qualquer tipo de fundo, seja ele previdenciário, fundo de benefício, fundo cambial, enfim. E aquela taxa de carregamento é aquela taxa que é cobrada, é como se fosse um pedágio para você entrar no fundo. Então, o cliente tem desconto em relação a essa taxa de carregamento. Ela pode acontecer na entrada, que é no aporte, na saída, que é quando o cliente está resgatando, fazendo início da renda, ou em portabilidade. São três fases que a taxa de carregamento pode acontecer. A taxa de carregamento, a gente sempre vai descontar do valor do aporte. Beleza? Sempre. A taxa de carregamento é descontada do aporte. Nunca, nunca, mesmo que seja na saída do rendimento. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que aportou num plano 100 mil reais e a taxa de carregamento era na saída. Ele está saindo com 120, por exemplo. A taxa de carregamento é em cima de 100. Independente se é um PGBL ou uma VGBL. Tá? A taxa de carregamento só incide nos aportes. Nunca na rentabilidade. Uma dúvida rapidinho. Pode falar. Quando eu faço a portabilidade nesse caso, a taxa de carregamento ela vai ser sobre o aporte também ou sobre o total acumulado? Na hora de fazer a portabilidade? Uhum. Rentabilidade nunca vai ter taxa de carregamento. Tá bom, perfeito. Muito bem. Tá? Seja ela na entrada, na saída ou na portabilidade. Então, beleza. A gente tem aí 4 possibilidades de plano. O exercício foi muito generoso com a gente e deu todas as variáveis só para a gente colocar na cabeça. É rápido. E aí, o que a gente precisa entender? Lembra que eu falei que é o PMT que manda na operação? É sempre a parcela que vai mandar. Eu tenho PMT? Não. Em nenhum momento ele citou que vai haver pagamento de parcela. O que o exercício fala no início? Que o nosso cliente vai fazer um aporte anual, único. Isso é valor presente. É quanto está saindo do bolso dele naquele momento. Que nesse momento aqui é 200 mil. E o que a gente precisa entender para fazer os cálculos corretos?
Por isso que a gente tem que calcular um por um. Porque o carregamento sai dos 200 mil. Concordam? Porque é do valor do aporte. E a taxa de administração é descontada da taxa de rendimento, porque isso impacta no rendimento do meu cliente. Quanto o exercício fala que meu cliente vai ganhar? 8%. Então, eu preciso descontar as taxas para cada um dos planos. Beleza? Então, como que fica aqui nessa primeira situação? A gente segue sempre as 5 variáveis da HP. N, I, PV, PMT, FV. As 5 variáveis da HP, na ordem. N é prazo, I é taxa, valor presente, PMT, valor futuro. Tranquilo? Então, vamos calcular. Na nossa taxa no plano A, qual que é o meu N? Qual que é o prazo da aplicação? 30 anos. Eu posso seguir tudo em ano? Posso. Por quê? O prazo está dado em ano, a taxa está dada em ano. Eu não tenho PMTs ao longo do caminho. Então, eu posso escolher quem vai ditar a minha regra. Eu posso colocar tudo em anos para facilitar. Não tem problema, tá? Então, aqui no plano A, vamos ver quanto o nosso cliente vai ganhar. Deixa eu trocar aqui de telinha e pegar a nossa HP querida. FCLX, sempre limpa a memória da HP. Lembre sempre se o Czinho está ativado, beleza? Então, eu vou deixar aqui no chat a resolução, que eu não tenho a mesinha aqui para escrever para vocês. Vamos aqui, ó. Plano A. N. Não está aparecendo na tela. Vai continuar na questão mesmo? Vai continuar, Ou você vai- tá na HP, tá né? bom. Não, não Beleza. tá na HP. Tá só no PowerPoint. Não tá na HP? Não. Deixa eu ver. Veio para HP? NI, PV, PMT, FV. Então, beleza. Vamos lá no plano A. Qual é o nosso... Voltou no PowerPoint? Ainda não, agora tá na HP. Qual é o meu N no plano A? 30 anos. Depois eu vou deixar a resolução aqui no chat, tá? Qual é o meu I no plano A? Qual é o I no plano A? É o 8%, que é o rendimento anual. Perfeito, menos Eu faço A a taxa diferença, né, da taxa, a né? taxa de administração. Perfeito. Essa é a administração. sacada do exercício. Porque ele tira do rendimento do cliente. Tá. Então, no plano A, eu tenho 30N. Quanto que vai dar o I? 8 menos 1,5? 6,5. 6,5. Quanto que é a minha PV? O meu cliente está aportando 200 mil, mas 200. ele tem 182. taxa de carregamento. Então, eu preciso descontar 9% de 200. Quanto que sobra? 182. 182. Então, esse é o PV. Esse PV é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Por quê? Negativo. Saindo do bolso Porque do tá... cliente. Então, Uhum. é CHS aí na frente. Tem PMT? Não. O que eu estou procurando? Valor futuro. Vamos lá na HP ver quanto que vai dar essa brincadeira aí.
N, I, PV, PMT, FV. Vou limpar aqui. Então, 30N, 6,5 I, 182 CHS, PV. Como eu não tenho PMT, eu não preciso colocar nada, tá? Não tem problema não colocar nada na PMT. Pode colocar 0 PMT ou deixar em branco, não tem problema. O que eu estou procurando? Valor futuro. Opa, tem uma coisa errada aqui. 30N, 6,5 I, 182. É aí, ó. Ele tá dando uma vírgula depois do... É, tem uma outra vírgula aqui, né? Uhum. Opa! Quanto que o meu cliente vai acumular? 1.200.000, vou até puxar mais um aqui. 203.815. Então, é isso aí que o meu cliente acumula no plano A, beleza? Mesma coisa para os outros planos. Deixa eu colocar aqui. 1.203.800 e 14 e um pouquinho que vai dar. Se a gente puxar um F5 aqui. Show de bola. Tranquilo? Vamos lá descobrir agora as outras. No plano B, limpa HP. Quanto que é o N no plano B? 30. Quanto que é o I no plano B? Quanto que o nosso cliente ganha dinheiro no plano B? 8 menos 2,5. 5,5, perfeito. Quanto que é o PV? O PV, 200 menos 8% de taxa de carregamento. 184. 184. Quanto que é a PMT? Não tenho, 0. Estou Uhum. procurando valor futuro. FCLX, vou limpar aqui meu HP. 30N, 5,5 I, 184. CHSPV, FV. Quanto que dá? 917,047. Bateu? 917,047. No plano C, 30N. Quanto que é a taxa de administração no plano C? 3,5, vai ser 4,5. 3,5, então 4,5. Quanto que é o PV? 200 menos 6%. Perfeito. 188. Exatamente esse. 0 PMT. Quanto que é o FV? 704, 119. 104, 119. Maravilha. Plano D, mesma coisa. 30N. Quanto que é a taxa?
Olha o valor da taxa de administração. Meu Deus. Meu Deus. Vai ser 2% aí, né? 2%. Imagina, gente, 2% ao ano. Taxa de carregamento de 3, então 200 menos 3, 100 e... A performance é 200. Quanto? 3%. 3%. 194 mil. Perfeito. Quanto fica o FV? 12, 194 mil, 351, 404 e 14. Exatamente. O que nos deixa, com certeza, a alternativa A. A. O plano A. Uhum. Então, o que a gente consegue comprovar nesse sentido? De que quanto maior a taxa de administração, menor é a rentabilidade do cliente, mesmo que haja taxa de carregamento no plano. Vocês podem observar, no plano A é a nossa maior taxa de carregamento, mas é a minha menor administração. Por que isso acontece? Porque a taxa de administração incide do todo. Ela impacta na rentabilidade do cliente. A taxa de administração é cobrada pelo administrador do fundo e é ela que vai pagar as custas do fundo. Vocês já tiveram aula de fundos, então é ela que vai remunerar o gestor, é ela que vai remunerar o próprio administrador, é ela que vai fazer a contratação de auditoria independente. E fundos muito complexos, muito elaborados, de muita estratégia, normalmente têm taxas de administração mais altas, tá? Então, isso é bastante comum. Tem uma pegadinha na prova, que costuma aparecer, falando sobre a contratação de 2 gestores. É autorizado isso, tá? Um fundo pode ter 2 gestores, desde que seja autorizado pela CVM e comprovado a necessidade de 2 gestores. Porque a CVM pensa, que estratégia é essa que precisa de 2 opiniões para gerir o fundo? Mas é permitido, tá? Existe essa possibilidade. E os gestores podem ter opiniões divergentes dentro da estratégia do fundo. Então, ali é para eles chegarem realmente num consenso. Geralmente, taxas de administração desses fundos giram aí em 3, 4%, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, tem um fundo muito famoso de mercado, que é bem agressivo, que é o Alasca. O Alasca tem um monte de variantes, mas o fundo Alasca é um fundo de ações, o principal deles, que é bem agressivo, e eles têm 2 gestores, tá? Então, coisas aí do mercado que a gente vai mesclando. Tudo que vocês aprenderam em fundo de investimento se replica aqui em fundos de previdência, tá? No produto fundo. É da mesmíssima maneira, regulado por CVM, código de distribuição de produtos, então vai funcionar aí muito próximo. Tranquilo? Letra A. Eu queria Fala. só falar uma coisa. Se tivesse taxa de performance nesse caso, o taxa de previdência tem taxa de performance também, não tem? Depende do fundo. Depende do fundo. Aí, Normalmente, quem tem taxa de performance são os fundos multi-estratégia. aham, Eles vão buscar superar o CDI, né? Ele é considerado um fundo ativo. sim. E aí, se tivesse no exercício essa taxa de performance, a gente deduziria da rentabilidade também? Como que Também. funcionaria? Tá. Lembrando que a taxa de performance não é 20% da taxa de administração nem do rendimento. Aham, Ela pode chegar até 20% do excedente. tá. Então, por exemplo, se eu tenho um fundo que é renda fixa passiva, ele quer replicar o benchmark, CDI. E aí eu tenho um fundo ativo que replica, que busca superar o CDI num determinado mês, ele fechou com 105. Não é 20% de 105, é 20% de 5, que é o que D5. supera. Perfeito.
Tá bom, muito obrigada. Lembram das regras de taxa de performance, tá? Lembram Tá bom. da marca d'água. As 3 Com- regras da marca d'água, não esqueça. Isso a prova Combinado. adora perguntar isso. Obrigada. Adora. Eu cheguei no mesmo resultado, mas eu fiz completamente diferente. Ah, Eu fiz o raciocínio do custo, né? O que que eu peguei? Eu peguei a taxa de carregamento de cada um deles, aham. fiz o cálculo, né? Isso aí. E depois calculei quanto ele gastaria de taxa de administração em cada um. Somei tudo e fui Entendi. procurar o menor. Na verdade, eu fiz o raciocínio contrário, mas esse é muito mais fácil. É bem mais fácil assim. Esse do NI, PV, PMT é mais tranquilo. É, A gente só exato. precisa entender o que colocar na HP. Porque colocar na HP é tranquilo, a gente precisa colocar os valores certos. E é Uhum. aí que precisa a sacada do aluno, que a taxa de carregamento deduz do PV, que a taxa de administração deduz da Tá sem rentabilidade. câmera. Que bom. É isso que o exercício pede, né? Essa malícia ali do aluno. Vamos seguindo a nossa vida. Número 17. Bastante coisa, bem grandinha, mas bem facinha, né? Bem facinha. Tchu, tchu, tchu. Existem diferentes períodos em um plano de previdência. Opa, passei. Tá aparecendo a tela para vocês? Agora sumiu. Eu ia te falar. Mas, mas você combinou com a Bia? Qualquer coisa? Não combinei nada. Mandei para você. Diferentes planos, diferentes períodos em um plano de previdência. Tem aqui, tá meio, a tela está ocultando. Qual dentre as relações abaixo define corretamente a denominação de cada um? Então, num plano de previdência, nós temos 3 momentos. Período de cobertura, período de diferimento ou acumulação e período de benefício, que é o próprio período da renda. Beleza? E o exercício quer entender da gente qual é a relação ali entre os 3 períodos e a sua correta definição. Beleza? Parágrafo 1. Corresponde aos períodos de contribuição e ou recebimento de renda, compreendido entre a data do início da vigência da cobertura por sobrevivência e a data contratualmente prevista para início do pagamento do benefício, aquele em que o assistido para jus ao recebimento da renda, podendo ser vitalício ou temporário. Então, parágrafo 1. Corresponde aos períodos de contribuição ou recebimento de renda. Que período é esse? Cobertura, diferimento ou benefício? Benefício? Diferimento, né? Não, Benefício, Diferimento? não é? não. Compreendido, ó, entre o período da contribuição e ou do benefício da renda. É todo o período. Isso é chamado de cobertura. Cobertura. Ah, A partir do momento em que você abre o plano até o momento do último recebimento, você está coberto. Coberto. Lembra, às vezes a gente fica em dúvida, que no Brasil previdência é considerada seguro. Segura. Seguro. Lembra? Aí a gente fala, meu seguro está fora do período de cobertura. E venceu o meu seguro, que normalmente é de 1 ano, né? Todo ano eles vêm renovar. A previdência não acontece isso. Então, a partir do momento em que você abre o plano,
e recebe o último momento da renda, você está coberto. Independente do tipo de renda, tá? Se é temporária, se é mensal, prazo certo, se é vitalícia, independente do tipo de renda. Beleza? Então, cobertura. Compreendido entre a data do início da vigência da cobertura por sobrevivência e a data contratualmente prevista para início do pagamento do benefício. Que fase é essa da Previdência? Essa fase é da data que eu abro até a data que eu começo a receber o meu benefício. Que data é essa? É diferimento, né? Diferimento Experi- ou Experimento. acumulação. É a mesma coisa, tá? É a fase dos aportes. É aquele ali, 30 anos, 35 anos que o cliente vai fazer os aportes no plano de previdência dele. Essa é a fase de acumulação. E, por último, aquele que o assistido para jus ao recebimento da renda, podendo ser vitalício ou temporário. Que fase é essa? A própria fase do benefício, né? Que é quando o nosso cliente opta pelo recebimento da renda. Essa é a fase do benefício ou da renda. Tranquilo? Fala, Tony. Não, só estou fazendo o período aqui. Tranquilo? Perfeito. É confuso, né? É, na Sabe o que verdade, eu a gosto maior de... confusão é na interpretação, né? Exato. O que eu gosto de fazer um paralelo? Vocês já leram O Pequeno Príncipe? Todo mundo conhece O Pequeno Príncipe. E o que eu gosto de usar para exemplificar a previdência? Logo no início do Pequeno Príncipe, tem aquele desenho do elefante, lembra? Tem uns que falam que é um chapéu, tem uns que falam que é... Aquilo é um monte de desenho. E, na verdade, é uma cobra que engoliu um elefante. Então, o que acontece? Ele tem aquele formato meio de meia parábola, alguma coisa nesse sentido. E o que acontece? Pensa que aquilo é uma montanha. Então, você começa aqui embaixo e vai seguindo até aqui em cima, que é a data do início da renda. Depois você vai caindo, que é a fase do benefício. Então, eu gosto muito de usar aquele exemplo, que ele fica muito fácil da gente entender como funciona o período da previdência, tá? Todo período compreendido é cobertura, diferimento é a fase dos aportes e benefício é a fase da renda. Tranquilo? A jiboia que engoliu o elefante, exatamente. É uma cobra que engoliu um elefante. O desenho do Pequeno Príncipe, né? Que aquele livro eu acho que é mais para adulto do que para criança. Eu acho que ele é um livro extremamente para adultos. Ou os adultos deveriam ler para serem adultos melhores. Show de boleta. Próximo. Um investidor faz um aporte único de 500 mil em um VGBL. Assumindo que este plano rendeu 8% ao ano durante 15 anos, qual será o valor do resgate líquido, considerando a tabela regressiva de imposto? Um monte de coisa para a gente fazer. Ó, esse aí eu não conheço não, hein, velho? A Cidadela. Vou procurar. Show de bola? Então, o exercício está pedindo aí um monte de coisas da gente. O que a gente precisa? Fazer cálculo. Basicamente, tá? Então, belezura. O que eu preciso primeiro descobrir? Quanto o meu cliente acumulou ao longo desse prazo. Beleza? Então, vamos lá descobrir. Deixa eu abrir aqui o chat para deixar a respostinha para você. Tenho quantas variáveis? 4. Preciso descobrir a quinta. Ok? Então, questão 18. Vamos lá. N. Quanto que é o meu N?
8. 15. 15. Quanto que é o 15. I? 8. 8. Quanto que é o valor presente? 500 mil. É o 500 mil. 500 mil. Tem carregamento, alguma coisa nesse sentido? Não. Nada, né? Não cita. Eu tenho PMT? Tá falando de parcela? Não. Não. Então, 0 PMT. O que que eu estou procurando? O futuro valor. Que vai dar? Um 586,084. O 1, meu deu 586,084. 586, 084. Tem uns quebradinhos aí. Uhum. E 56, 57? 56. Perfeito. Tem essa resposta? Tem, mas não é. É ela? Não, porque eu preciso colocar o imposto. Perfeito. E aí, o que que a gente precisa entender? O imposto é sobre os 1.586.000 ou não? Ah, é um VGBL. É um VGBL. O raciocínio é exatamente esse, Andressa. Então, o VGBL, o imposto incide somente Do valor aplicado? Eu não lembro agora. da rentabilidade. Da rentabilidade, é. Então, eu preciso fazer o que dentro desse 1.586.000? Tirar o valor do... Aplicado. Muito bem. Então, eu retiro o valor inicial. Que aí fica 1.086.086, no caso, Perfeito. a rentabilidade. Ah, tá. De 500 mil. Verdade. E sobra 1.086.084 menos 56. Qual que é o valor do IR? Aí, peraí. Vai ficar Quanto tempo ele ficou no plano? 15 anos. Vai ser Qual a é a menor alíquota tabela? regressiva. Então, depois de 10 anos, qual é a alíquota? 10%. 10%. Perfeito. É isso mesmo. Vai Então, ser 10% em cima de 1.086. Sobra quanto para o meu cliente? Um 477. Espera. Depois do imposto, sobra quanto? 900. Foi? 977. Foi. 977.476. É essa a resposta? Uhum. Ainda não. Por que que não é essa a resposta ainda? O que que eu preciso somar aí de novo? O aporte. O O aporte. aporte. E eu tirei. Porque ele está Ah, falando que o meu cliente resgatou todo o valor. Os 500 mil precisam voltar. Eram do cliente, concorda? Mais 500 mil. E vocês veem, gente, o exercício tem todas as respostas. é, Então, bem meu cliente pegadinho. vai resgatar no final 1.477.476 e 10 centavos. Isso vai cair muito na prova. 4, E aí a 7, gente 7. precisa ficar exatamente atento com essa questão. Se é um P, se é um V, se ele está resgatando tudo. Deu para pegar o raciocínio? Deu. Mas eu teria caído na D. Eu tinha esquecido de colocar o aporte de Muita novo. gente faz isso. Porque a gente esquece de voltar com os 500 mil que a gente tirou para calcular o lucro. De fato, né? Próxima.
Um investidor aportou R$ 1 milhão em um PGBL com tabela regressiva. Transcorridos 4 anos do aporte, ele veio a falecer, deixando saldo para o beneficiário. Qual será a alíquota de imposto de renda a ser paga sobre o valor acumulado por ocasião do resgate por parte do beneficiário? 30, 25, isento ou 20? Então, o que ele está falando? Que o dono do plano faleceu na fase de diferimento. Quando ele estava juntando ainda, o dono do plano morreu. Tinha 4 anos. A tabela é regressiva. Então, o que acontece? Quando o instituidor do plano falece entre 1 e 6 anos, qual é a alíquota mínima de imposto? 25. 25%. Neste caso, mesmo sendo tabela regressiva, ele não incidiria 30%. Concordam? É sempre 25% quando eu tenho um falecimento entre 1 e 6 anos. Entre 0 e 6 anos, na verdade, né? E, Alice, se for 7, se for 8? Aí começa a seguir a tabela regressiva mesmo no plano dela, tá? Até a alíquota final de 10%. Então, a dica é essa. Se vem a falecer o instituidor do plano na fase de acúmulo entre 0 e 6 anos da abertura do plano, a alíquota mínima é de 25%. Próximo. 20. Em relação às contribuições de PGBL e VGBL, são declaradas no imposto de renda, respectivamente, como pagamentos efetuados e rendimentos, pagamentos efetuados, bens e direitos e rendimento, rendimentos e bens e direitos. Como que a gente declara no IR as nossas previdências? Às vezes a gente pode ficar em dúvida, mas tem 2 macetes, né? O primeiro é a da primeira letra. PGBL é pagamento efetuado. Por que PGBL é pagamento efetuado? Lembram das regras da PGBL? A gente pode deduzir ela em até 12% no imposto. E isso, gente, é lançado como despesa, tá? Por isso que ela é lançada como pagamento efetuado. É da mesma maneira que você lança um dentista, um médico, uma cirurgia, a PGBL também é um tipo de despesa. Por isso ela pode ser deduzida. O VGBL já muda a conversa. Então, PGBL é pagamento efetuado. VGBL, como eu vou ter rendimentos do papel e vou pagar somente sobre a rentabilidade deste papel, isso para mim é um bem, é um direito, tá? Então, PG é pagamento efetuado, para não confundir as letrinhas, é P com P, e VGBL é bens e direitos, é lançado em 2 abas diferentes, tá? Porque PGBL não permite VGBL não permite dedução do imposto de renda. Essa é facinho. Próximo. Roberta possui uma renda tributável de 180 mil por ano e diz para você que deseja fazer uma previdência para o filho ter uma renda mensal de R$ 1.000 para custear a faculdade daqui a 5 anos. Sabendo que ela já contribui com 22 mil no ano em um PGBL no seu nome, qual das seguintes alternativas é a mais recomendada? Então, a gente tem V progressivo, P regressivo, V regressivo e P progressivo.
Então, o que que a gente precisa entender ali? A Roberta, ela já tem uma renda considerável anual. Ela já tem uma PGBL que ela contribui com 22 mil. Será que ela contribui no teto? A gente precisa calcular. Quanto é o teto do PGBL? 12. Então, será que 180 vezes 12 dá 22? Sou, né? Pô, Quanto que dá? 21.600, né? 180 mil entre 12%, 21.600. Ela já contribui 22. Então, ela já contribui acima do teto. Ela nem precisaria estar colocando 22 mil, porque ela não consegue deduzir tudo. Concorda? Só com essa resposta, eu já matei a possibilidade dela fazer um novo PGBL. Não, PGBL não PGBL. faz mais. Ela já contribui no teto. Então, ela não tem como fazer um novo PGBL, porque ela não consegue contribuir mais do que 22. Beleza? Então, já descartei duas possibilidades. Com certeza, ela vai fazer um VGBL. Perfeito? E agora? Progressivo ou regressivo? O filho vai usar daqui 5. Progressivo. Progressiva, né? Por que que é progressivo? Que fica Que ele abaixo vai usar da tabela de R, né? Perfeito. Por também. causa do valor da renda. Está na faixa isenta. Perfeito. O raciocínio é exatamente esse. Tá? Ah, mas tem os 15% na fonte. Ok. Lembra que eu falei na outra aula que a Receita vai restituir esse valor? Porque ele é isento. E a Receita só sabe que precisa devolver se ela cobrar. Não, eu vou tomar um golinho de café. Pode deixar a xícara de metal e a garrafa. O resto pode recolher. Ah, de metal. Também quero. Vou fazer o meu agora, então. Opa, quem tá aí tomando cafezinho com a gente? Ah, desculpe, eu não fechei o áudio aqui. É minha mãe que Beleza? falou do café. Ficou claro aí por que que é um progressivo? Perfeito. Vamos seguindo com a nossa vidinha de previdência. Show de Eu bola. fiquei com uma dúvida ali, você pode me esclarecer? Porque Fala. essa contribuição que ela vai fazer em nome do filho, não é? Ela pode fazer em nome do filho. Aham. É, Como ele é menor, os Ah, tá bom. pais Entra no podem BA. ter um, que ele é menor, tá? E Entendi. aí o filho entra como dono do plano mesmo e o pai entra como responsável. Cada instituição tem um nome. Aqui, né, no Santander, por exemplo, onde eu estou, é chamado de primeiros passos. Aí cada instituição tem, acho que no Bradesco se chama Crescer. Cada instituição tem a sua previdência. E aí, gente, obrigatoriamente, com 18 anos, essa previdência vence, tá? Aí ela tem que virar uma Ah, previdência tradicional, porque aí, a partir de 18 anos, a pessoa pode ter a previdência dela, tá? Então, quando a gente, igual eu falei para vocês na outra aula, quando a gente está criando um plano de previdência tradicional para um maior de idade, eu falei para vocês que a gente coloca a fase de aposentadoria com 110, 115 anos, né? Porque aí a pessoa está sempre na fase do diferimento. E por exemplo, nessa primeiros passos, nessa prévia crescer, prévia educar, a gente só consegue colocar a idade máxima de 18 anos. Porque automaticamente ali ela acaba, né? Ela resgata, aquilo não vira renda, ela resgata, e aí você dá início ao plano de previdência tradicional. É sempre assim. entendi. Então, assim, mesmo nesse caso, eu poderia usar o PGBL mesmo sendo o nome do filho menor, porque eu estou batendo da minha renda. Sim, ela não poderia fazer um PGBL por isso, porque é ela que banca. Então, ela não conseguiria deduzir, mesmo que o plano de previdência estivesse Ah, no não, nome não. do filho. Não, eu estou usando o exemplo de que, vamos dizer que ela não, sei lá, ela não fosse os 22 mil aí, porque os 22 mil já resolveu a nossa questão. Estou imaginando a Uhum, vida real. Vamos dizer que eu tenha, sei lá, eu sou CLT, tenho um filho,
ganho 200 mil, contribuo só 6% para mim, é um exemplo, né? E aí, pô, me É sobra aula que você faça 6%. uma P para ele também. E aí eu posso usar esse desconto que eu estou fazendo para ele, abatendo o meu imposto, Exato, pode. mesmo Aí estando no você nome contribui dele. mais 6% para ele. Porque é o teto E que você aí, consegue, que é 12. mas aos 18, então tem que ficar esperto na escolha da. Não, se bem que agora mudou, não preciso mais fazer isso. Não preciso escolher Agora mais o tá tudo regime. meio obscuro ali ainda, mas a gente vai entender como vai ficar quando começarem a, de fato, a gente resgatar essas previdências, né? Mas pode sim, se Não, ela muito legal, o gostei. teto, Entendi. Eu tinha poderia uma dúvida ter aí, entendi. um filho, no nome dela. Entendi. 22. Sobre o VGBL. Pode complementar a renda, a previdência oficial, guia geral ou guia própria da Previdência Social, sem limite de recebimento? 2. Pode deduzir do imposto sem limite máximo? 3. Pode oferecer renda mensal vitalícia para o assistido? Então, vamos lá. Posso complementar a minha previdência oficial com um VGBL? Posso. Pode. Tem limite de recebimento? Não. O plano é meu, eu que escolho quanto eu quero receber. Então, número 1, verdadeira. Posso deduzir do imposto de renda? P não, né? V não, somente P. Então, falsa. Pode oferecer renda mensal vitalícia? Pode. Fica a cargo do dono do plano escolher o tipo de renda que ele quer ter com o plano de previdência dele. Então, a alternativa correta, letra B, 1 e 3. Tranquilo. Próximo. Um diretor de uma grande empresa possui alta renda e vasto conhecimento em mercado financeiro e realiza contribuições no plano de previdência fechado da sua empresa no limite máximo para ter o benefício fiscal. Ou seja, ele já tem uma PGBL, concorda? Hoje, ele tem 42 anos e pretende se aposentar aos 65, tendo um perfil de risco arrojado. Se ele desejar fazer contribuições adicionais por 120 meses, qual é o plano mais adequado para ele? Então, o que a gente precisa recomendar para esse cliente? O PGBL, ele já tem, concorda? Porque ele diz que ele já contribui no plano de previdência no limite máximo para ter o benefício fiscal. Perfeito. Então, o que eu vou recomendar para ele? Com certeza, um VGBL. Vou colocar ele numa renda fixa? Ou vou fazer um plano composto para ele? Por que eu vou fazer um plano composto? Porque ele me diz que ele tem um perfil de risco do tipo arrojado. É um cara que aceita tomar um pouco mais de risco visando uma rentabilidade maior. Tiro, Então, porrada e bomba. eu vou colocar ele na renda fixa. O que, Tony? Tiro, porrada e bomba. É isso. Vou colocar ele num plano mais agressivo, num plano composto, que vai ter multimercado, que vai ter um pouco de câmbio, que às vezes vai ter um pouco de dólar, que vai ter renda fixa, com certeza, né? Mas vou deixar ele neste plano composto, sendo o VGBL, porque no P ele já contribui no teto máximo. Tem Beleza? esse termo composto, né? Letra D. O quê? Tem esse termo composto, tem esse termo, você deve falar multimercado, algum agressivo, tem. É, próximo. Um cliente possui um PGBL de tábua atuarial até 2.000. Analisando o plano do cliente, um consultor de investimentos deveria recomendar migrar para outro plano, desde que o plano possua menor taxa de administração, menor taxa de carregamento e consiga pelo menos manter a mesma tábua atuarial, menor taxa de administração, menor taxa de carregamento e obrigatoriamente migre para uma tábua atuarial mais antiga,
mesma taxa de administração, tábua mais recente e menor taxa de carregamento, maior taxa de administração, menor carregamento e consiga manter a tábua e consiga migrar para uma tábua atuarial mais antiga. Dessas opções, o que faz mais sentido? Meu cliente já tem um PGBL. Então, né, ele já está aí pagando imposto sobre o total. O que eu vou recomendar para ele? Maior ou menor administração? Menor. Senão não vale a pena a migração. Maior ou menor taxa de carregamento? Menor carregamento. Eu quero reduzir o custo do meu cliente. E para ser vantajoso, obrigatoriamente ele precisa mudar para uma tábua mais antiga? Não, né? Ele não precisa Não. obrigatoriamente mudar para uma tábua mais antiga. Se a gente conseguir reduzir as taxas e manter pelo menos a AT 2000, o nosso cliente já está saindo no lucro. Então, a alternativa correta, letra A. Menor administração, menor carregamento e consiga pelo menos manter a tábua atuarial que ele já possui. Só nisso aí ele já está saindo no lucro. Tranquilo? Facinha, né? Acho que essa é a nossa última questão. Um cliente que hoje faz a declaração do imposto pela declaração do modelo de imposto simplificado, possui despesas dedutíveis da base de cálculo no valor de 18% da renda tributável. Ele deseja poupar cerca de 10% dessa renda atual. Qual é a melhor recomendação para esse cliente? Fazer um VGBL e manter a declaração simplificada, fazer um PGBL e manter a simplificada, fazer um V e mudar para a declaração completa, fazer um P e mudar para a declaração completa. Se eu entendo, de cara, eu já sei que tem duas alternativas erradas, que não conversam. Por quê? Se eu vou fazer um PGBL, obrigatoriamente eu preciso ligar para a declaração completa. Obrigatoriamente. Senão eu não posso fazer, porque eu não consigo deduzir o meu imposto, né? Então, vamos entender. Ele já Nossa, ficou faz muito o ruim o som, hein? quê? O som estava muito ruim. Melhorou? Show? Então, o que acontece? Ele já tem, ele declara hoje no modelo simplificado. Ele consegue deduzir 18% da renda. E ele pode guardar 10%. O que eu vou recomendar para esse cliente? Se ele pode guardar 10% da renda que ele já ganha. Obrigatoriamente, eu vou recomendar para ele uma PGBL, para que ele tenha vantagens fiscais. Então, eu vou recomendar ele fazer um PGBL e, obrigatoriamente, mudar o tipo de declaração de imposto de renda que ele faz para o modelo completo. Porque P e simplificado não conversam. Se é PGBL, a declaração de imposto de renda tem que ser completa. Alternativa correta, letra D. Perfeito? Eu fiquei com uma dúvida nessa daí, Fala. porque a chave é os 18%, né? Porque hoje ele está ali Exato. quase para pegar já a completa, que é 20%, né? Aquele desconto simplificado é 20, não é? Da É, simplificada. Ele está ali no limite, né? Por exemplo, se não fosse 18 e fosse uns 8, aí mudava completamente, né? Tem que sim, ficar esperto nessa. Tá. exatamente. Exatamente. E aí, né, diz também, completando a questão, que ele pode poupar cerca de 10% dessa renda. Então, entre ele poupar nada e poupar 10 no PGBL, vale a pena ele guardar 10 no PGBL. Nem sempre, né, gente? Às vezes a gente fica com a ideia de que, não vou fazer PGBL não, porque PGBL paga imposto sobre tudo e acaba não valendo a pena para o cliente. Mas para clientes de alta renda e que podem fazer essa poupança, o cálculo do PGBL é muito vencedor sobre o VGBL.
Mas onde que está o segredo do PGBL ser vantajoso? O que que acontece? No PGBL, a gente tem uma dedução do imposto, ou seja, eu deixo de pagar o imposto. Então, só vai fazer sentido se o nosso cliente também, por exemplo, ao invés dele, sobrou 10 mil de imposto, que ele deveria ter pago e não pagou. Ele começar também a investir esses 10 mil reais, porque se ele entende, por exemplo, que aquilo era um custo que ele teria de qualquer maneira se ele tivesse um VGBL, e ele começa a investir esses 10 mil reais, por exemplo, por ano, que ele tem também de custo, depois de 30 anos, por exemplo, o valor vai fazer muita diferença. Então, nesse sentido, o cálculo do PGBL é muito vencedor, entende? Porque, ao invés do cliente pagar 10 mil reais de imposto para a Receita, por exemplo, a mais, ele guarda mais 10 mil reais. Ele vai, entre aspas, tá? Gastar o dinheiro da mesma maneira. Não está sobrando 10 mil na conta dele. Desde que ele tenha o raciocínio de que aquele imposto investido vai gerar para ele uma renda futura que vai, muitas vezes, cobrir a diferença do imposto que ele está pagando. Aí sim a gente faz um VGBL, tá? São duas coisas diferentes. Aí a gente vai fazer um VGBL, uma renda fixa, bonitinho, sem correr muito risco, e na PGBL a gente vai arriscando um pouco mais. Então é assim que vai fazer sentido o cálculo de PGBL, tá? Fica combinado assim? Bom sábado para todo mundo. Dúvidas, mandem no grupo, mandem para mim, para Felipe, fiquem à vontade. Espero que tenha clareado aí um pouco a mente, apesar de muita informação, né? A gente já está chegando quase no finalzinho do curso, então vocês vão vendo, né, como as matérias vão se completando, por isso que tem cronograma. Então a gente passou por fundos, passou por renda fixa, por fundos, até chegar em previdência. Agora vocês vão avançar para a fase dos riscos e gestão de carteira, que é uma parte bem legal também, heurística, é bem legal. Vamos pegar o Wesley aí, acho que vai dar aula para vocês, vai ser o Wesley ou o Rafael. Então, e muito em breve marcar a prova, hein? Já falei isso para vocês na primeira aula, não deixar passar, porque a gente esquece o conteúdo do início. Marquem as provas, porque quando a gente define a data, a gente também faz um compromisso com a gente. A gente fala, depois eu vejo. Não, eu vou marcar depois. A gente vai só empurrando com a barriga, né? Mas quando a gente define, fala, eu vou fazer a prova nesse dia, a gente fica com aquela cobrança na cabeça de que o negócio está chegando e a gente precisa ir atrás. Tá? Dúvidas, se precisarem, pode mandar no grupo, pode mandar no particular. Contem comigo, não só na Previdência, se tiverem dúvidas em outra matéria também, estou aqui para ajudá-los. Tá bom? Bom sábado de sol, espero na cidade de vocês. Aqui na minha cidade já está um calor insuportável. Mas, bom sábado, bom final de semana. E acho que até o nosso próximo encontro, né? Eu não sei quando vai ser o nosso próximo encontro, espero que seja breve. Tchau, tchau. Obrigado, professora. Tchau, Tchau, bom gente. Tchau, sábado. Excelente tchau, hein? sábado. Bom final de semana.